Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mário. Vamos à nossa aula de hoje? Vamos lá? Olha só, aula 43, objeto de conhecimento, estilo, detalhamento, síntese, concordância nominal e verbal. Muito bem. Vamos à aula? Vamos lá. Vamos falar sobre concordância nominal, regra geral. Muito bem. Olha só, o que é a regra geral da concordância nominal? A concordância dos nomes, a concordância com o substantivo e sua relação ali com o artigo, o adjetivo, o pronome, que vai trazer ali a ideia de adjetivo também, o numeral. Eles vão concordar com o substantivo, vão concordar ali em gênero, feminino, masculino, em número singular ou plural, com o substantivo, vão ali concordar, tá? Ao qual ele se refere. Então, eles têm que concordar com o substantivo. Se o substantivo estiver no masculino, né, o artigo vai estar no masculino, o adjetivo, o pronome e o numeral, eles vão concordar. Gênero, número, com o substantivo. Ok? Muito bem. Olha só o exemplo que nós trouxemos para você aqui, ó. Temos aqui uma frase, ó, apenas as, olha só, temos o artigo no plural, vai concordar com o número, temos o numeral, duas, olha só, apenas as duas. Agora nós vamos introduzir aqui o substantivo. Notem que o substantivo também está no plural feminino, no gênero gramatical feminino. Malas, as malas, notaram? Então notem aí que até agora estão concordando ali. O artigo está no plural, feminino, o numeral, duas, ok? Malas, apenas as duas malas. Vamos agora ao adjetivo. Olha o adjetivo também como vai concordar no gênero feminino. Pequenas, não pequenos. Malas pequenas. Então está concordando os nomes ali com malas, que é o substantivo. O artigo, o numeral, o adjetivo. Agora vamos prosseguindo, olha só. São minhas. Notaram aí, como temos aí também o pronome, ele vai concordar malas minhas, ok? Muito bem, tá no plural também. Então, na frase, ela ocorre a concordância ali entre o artigo as, o numeral duas, o adjetivo pequenas, o pronome possessivo minhas, com o substantivo ao qual se referem, malas. Essa é a regra geral da concordância nominal, ok? Vamos falar sobre alguns casos de concordância nominal? Vamos lá, olha só. Muito bem, então temos aí alguns casos de concordância nominal. Vamos falar sobre o menos, pseudo e alerta, essas palavras, aprender a utilizar a concordância correta desses nomes, a concordância correta dessas palavras com o substantivo. Vamos lá? Muito bem, então vamos falar aqui a respeito dessas palavras aqui, ó. Menos, pseudo e alerta, ok? Muito bem, vamos aprender a utilizar a concordância com o nome, ou seja, a concordância com o substantivo. Então a palavra menos, pseudo e alerta são advérbios. Professor, me explique o que é advérbios. Olha só aqui, ó. AD significa próximo, né? É um prefixo latim. Esse prefixo aqui significa próximo. Então, olha só, advérbios, próximo ao verbo. Os advérbios vão ficar próximo ao verbo, modificando o verbo, modificando o adjetivo, modificando o próprio advérbio. Então, o advérbio, eles são palavras invariáveis. O que o senhor quer dizer, professor, com palavras invariáveis? Eles não vão mudar, não vão mudar. Então, a palavra menos, a palavra pseudo e a palavra alerta não vão mudar. Não existe menos, quando é advérbio, o advérbio ele não muda, é menos, estiver fazendo o papel de advérbio, ele é menos. Pseudo, pseuda, não existe,
quando ele for advérbio, assim como alerta, ele não pode modificar para uma palavra masculina, tá bom? Então, os advérbios, eles não vão mudar, ok? Então, mesmo que ele vai se relacionar ali com palavras no caso, os substantivos, na realidade, eles não estão se relacionando com os substantivos, eles estão se relacionando com o verbo, ok? Vamos lá, vamos ver aqui o exemplo para você verificar como funciona. Olha só aqui, ó. Temos aqui essas palavras aqui. Ó. Esse contrato oferece menos garantias. Observe aí que o menos é um advérbio. Por que, professor, que ele é um advérbio? Ele está se relacionando aqui, ó, com o verbo oferecer. Ele está indicando ali uma intensidade do verbo, ou seja, oferece menos. O verbo aí, ó. Esse contrato, ele oferece menos. Ele está modificando essa intensidade de oferecer. Oferece menos. Se eu mudasse para oferece mais, ele estaria dando uma intensidade maior ao verbo. Oferece mais. Então, o menos, ele não pode mudar para menos, né? Ele é um advérbio. O advérbio é invariável, ele não muda. Ele tem que ser menos. Você pode se confundir ali por causa de garantias, né? Esse contrato oferece menos garantias. Ele não está se relacionando com garantias, com o substantivo garantias. Ele está se relacionando com o verbo, indicando uma intensidade para o verbo. Oferece menos, oferece mais. Só você fazer essa relação, tá bom? Então, quando ele for um advérbio, estiver relacionado com o verbo, ele não muda. Ele é invariável, o advérbio é invariável, tá bom? Então, estamos tratando agora do advérbio, e essa relação dele com o verbo. Então, ele não vai mudar, é menos. Esse contrato oferece menos garantias, ok? Muito bem, prosseguindo, olha só. Então, vamos ver outro exemplo aqui, ó. Um grupo de pessoas acompanhava alerta. Notem que é um modo como a pessoa acompanhava. O verbo acompanhar, o alerta, ele não muda também. Vai ser alerta sempre, porque é um advérbio. Okay? Ele está indicando o quê? O modo como as pessoas acompanhavam. Então, notem aí que ele é um advérbio, tá? Então, ele vai indicar essa relação com o verbo, não com o nome, o resgate. Ok? Muito bem. Então, você poderia confundir, porque alerta é uma palavra feminina e o resgate é masculino. Ok? Mas ele não vai mudar porque ele está relacionado com o verbo, tá bom? Outro exemplo, olha só. A polícia prendeu a pseudo. Olha só como está no masculino. Mas não vai mudar, porque ele prendeu pseuda. O pseudo está relacionado ao verbo. Pseudo está relacionado ao verbo, é um advérbio, ele não muda. Não pode ser pseuda, é pseudo-médico. A polícia prendeu a pseudo-médica. A polícia prendeu a pseudo-médica. Professor, o que é pseudo? Pseudo é um prefixo utilizado na língua portuguesa para indicar um teor falso. Alguém que é falso. Né? No caso aí, é uma médica falsa. Né? A polícia prendeu a médica falsa, a pseudo-médica. Okay? Então, é um conteúdo que não é real, não é verdadeiro. Comumente, pseudo também é empregado como gíria, né? Qualificando algo como duvidoso, mentiroso. O que é falso? O que é falso? Tá bom? Então, notaram aí, quando ele for ali advérbio, ele tiver essa relação com o verbo, ele não pode mudar. Meio, pseudo, alerta, ele não vai mudar, ok? Mesmo que os substantivos sejam masculinos ou femininos, ele não vai mudar, tá bom? Muito bem, vamos falar da palavra meio, olha só. E sua relação com o nome, com o substantivo, vamos lá, olha só. A palavra meio pode atuar como um numeral, meio, inteiro, olha só, meio, inteiro, numeral. Ou um advérbio, ou seja, ele vai se relacionar com o verbo. Então, lembrado, ó, advérbio, próximo ao verbo, tá bom? Próximo ao verbo.
Olha só, então a palavra meio pode atuar como um numeral ou como um advérbio, a depender da palavra que modifica. Quando determina um substantivo, ela funciona como um numeral adjetivo, devendo assim concordar em gênero com o substantivo. Olha só aqui, ó, presta atenção. Então, temos aqui o substantivo caneca. Tomei meio caneca? Não, você tomou meia caneca. Aqui é um numeral, olha só. Inteira e meia caneca, né? Tomei uma caneca inteira? Não, você tomou meia caneca, ok? Está relacionado aí com o substantivo caneca. Tomei meia caneca de café. Meio ovo, a metade do ovo, meio ovo. Olha aí, notaram? Então ele vai trazer essa ideia aí de numeral, ou a ideia, essa relação aí de numeral com o substantivo. Tanto quanto o substantivo ovo, quanto o substantivo caneca, ok? Tanto o substantivo ovo, quanto o substantivo caneca. Ideia de numeral, meia, meio, inteiro, ok? Muito bem. Olha só, é um numeral. Mariana é meio desconfiada. Notem que aqui, apesar de ser um substantivo feminino, o meio aí, ele está relacionado com o verbo. Ó, é a maneira como ela que a Mariana é, né? Ela é meio desconfiada. Então, aqui é um advérbio, e nós falamos aqui que o advérbio, quando ele se relaciona aqui, logicamente, com o verbo, ele não modifica, ok? Ele não modifica nunca, é meio. Se ele for advérbio, é meio, ele não vai modificar, ok? Ele é invariável. Então, Mariana é meio desconfiada, não acredita nas histórias que lhe contam as colegas. Então, vamos prosseguindo, olha só. É a maneira como ela é, a Mariana, ok? Então, notem aí que está relacionado com o verbo, ok? Muito bem. Prosseguindo agora. Então, o que nós sabemos aí até agora? Dessa relação do numeral, né? Então, que vai mudar. O numeral pode ser meia caneca, meio ovo, meio litro, ok? Então, essa relação com o substantivo do numeral, ele vai modificar o gênero, feminino, masculino, conforme o substantivo for. Ali no caso, caneca, feminino, a caneca. Então, é meia caneca. Ovo, masculino, o ovo, meio ovo. Numeral, tá bom? Agora, se for advérbio, ele não muda de jeito nenhum, tá? Mariana é meio desconfiada. O meio é a maneira como ela é desconfiada, tá bom? Então, ela está relacionada ali a advérbio. E advérbio, falamos aqui, é uma palavra invariável que funciona como modificador do verbo, do adjetivo, que mais? Do próprio advérbio, né? E exprimindo uma circunstância, ele vai exprimir uma circunstância. Nesse caso da Mariana é a maneira como ela é, né? O modo como ela é. Mas ele pode também indicar tempo, modo, lugar, qualidade, causa, intensidade, oposição, afirmação, negação, dúvida, aprovação e outras, tá bom? Vamos prosseguindo ainda com meio e meia. Olha só para você fixar aí a utilização. Então, temos aí aqui mais falando sobre o uso da palavra meio e meia, ok? Então, notem aí essa diferença quando ele for numeral, quando ele for advérbio. Quando for advérbio, ele não modifica, é meio, ok? Então, a palavra meio, quando significa metade, ou seja, numeral, é numeral. Deve concordar com o substantivo. Se o substantivo for feminino, está no feminino, né? Tiver no plural, plural, olha, ok? Muito bem. Bebeu meio litro de uísque. Olha só, meio litro. Bebeu meio litro. Notaram aí como ele é indicando uma metade? Metade, não é isso? Então é o numeral, né? Se aqui uma palavra fosse feminina, como é aqui embaixo, olha só, gramaticalmente, meio litro. Já aqui, ó, bebeu meia garrafa. Meia, olha como modifica, né? Por quê? Porque o substantivo é feminino. A garrafa, ok? Meia garrafa. Litro, o litro, masculino. Meio, numeral.
inteiro, meio. Ok? Muito bem. Lê um capítulo e meio. Meio capítulo. Metade, não é isso? Metade. Não é o capítulo? Então, se é o capítulo e meio. Ok? Ele vai concordar ali com o nome. Está aqui o substantivo. Substantivo masculino. O capítulo. Então, se é o capítulo, meio. Masculino. Tá bom? Muito bem. Lê uma página e meia. Olha aqui o substantivo. A página, feminino. Então, lê uma página e meia. Ok? Olha só aqui. É 1h30. Não é a hora? Não é a hora? A hora. Então, meia. Meia hora. Ok? É 1h30. É 12h30. Professor, por quê? Porque é meia hora. Meio-dia e meia hora. Por isso que se fala assim, ó. Né? Vai concordar com a palavra hora. É meio-dia e meia hora. Fica aqui, né? Indicando aqui, então, feminino, meia hora, ok? Meio-dia e meia hora, ok? Muito bem. Prosseguindo, olha só, vamos lá. Então, falamos aí sobre o advérbio, que ele vai indicar essa situação, né? Falamos aí do mais, vamos falar agora da palavra meio, quando significa mais ou menos, olha só. Tiver essa ideia aí de mais ou menos, ele vai ser advérbio de intensidade, notaram? Se é advérbio, ou seja, está relacionado ao verbo, ele não vai mudar, ele vai continuar sendo meio, ok? Então, nesse caso aí, ele vai trazer a ideia de intensidade. O advérbio são palavras invariáveis, ou seja, não muda, não se flexiona o gênero, nem para masculino e nenhum número, nem plural, ele é meio, meio sempre, tá bom? Muito bem, olha só, vamos ver aqui, vamos analisar aqui, ó, por que ele não vai mudar. A aluna ficou meio nervosa. Nota que esse meio aqui não é questão de numeral, inteiro, ela ficou inteira nervosa, não é isso, né? Isso aí é uma intensidade como ela ficou, está relacionado ao verbo. Ela ficou, qual a intensidade que ela ficou? Ficou meio nervosa. Olha a intensidade, né? Nem muito e nem pouco. Ela ficou meio nervosa, mais ou menos. Entenderam essa relação? Então, notem aí que meio aqui é um advérbio. O advérbio, ele não muda. Não muda, tá bom? Ele é invariável. O advérbio de intensidade reforça algo, ele reforça algo, né? Por exemplo, comeu muito, é a intensidade, muito, né? Então, notem aí que o muito vai ser um advérbio, tá bom? Bastante, demais, pouco, mais, menos e outros, tá bom? Muito bem. Então, vamos prosseguindo aqui, ó. Outra situação aqui, ó. A atleta está meio cansada. Você poderia pensar se é meia cansada. Não pode ser meia cansada. Por quê? Porque é um mais ou menos, é uma intensidade. Olha só, ela está, qual a intensidade que ela está? Mais ou menos cansada. Então, a palavra está relacionada aí ao verbo. É um advérbio, e advérbio não muda, é invariável, tá bom? A mesma situação aqui, ó. Ela é meio poderosa. Meia poderosa? Não, ela é meio. Está relacionada ao verbo, é a intensidade, como ela está. Mais ou menos poderosa ela é, tá bom? Muito bem. Então, note aí que o advérbio ele não vai mudar. Meio, meio cansada, meio satisfeitos, meio poderosa, sempre assim, porque ele está relacionado ao verbo, sempre, tá bom? Muito bem, vamos lá, prosseguindo, olha só, falar sobre mesmo e próprio, prosseguindo. Concordância nominal ainda, hein? A concordância do nome, a concordância dos artigos, dos adjetivos, dos pronomes com o substantivo, com o nome, tá bom? Vamos lá. Então, vamos falar sobre a palavra mesmo e próprio. Mesmo e próprio.
São adjetivos. Falamos já aqui sobre adjetivos. Adjetivos são caracterizadores. Eles vão caracterizar o substantivo, indicar um estado, uma característica. Então, mesmo e próprio, eles vão estar indicando característica ali e vamos saber como que ele vai concordar com o substantivo, tá bom? Vamos lá. Então, os adjetivos mesmo e próprio concordam com o substantivo ou pronome ao qual se refere em gênero e número, ok? Gênero e número. Muito bem, vamos lá então. Olha só, os adjetivos mesmo e próprio concordam com o substantivo, aqui, ou pronome ao qual se refere em gênero e número. O aluno, olha só, aqui, ó, tá aqui o substantivo masculino no singular, então ele vai, a palavra mesmo vai ficar no singular masculino. Ó. O aluno mesmo fez a atividade proposta na interatividade. Ok? Prosseguindo, olha só. Os alunos mesmos. Notem aí, olha só. O adjetivo está no plural. Alunos. Os artigos no plural também, olha só. Os alunos mesmos fizeram as atividades propostas na interatividade. Ok? Prosseguindo. Olha só, vamos falar sobre próprio e própria. Ela própria, olha só, singular, singular, ok? Então temos aqui o pronome está no singular, o próprio ou própria vai estar no singular, aqui feminino também. Ela própria costurava suas roupas, feminino, ok? Singular. Feminino plural, elas próprias costuravam suas roupas. Feminino plural, pronome, próprias, plural também, feminino. Elas próprias costuravam suas roupas. Então, o substantivo é a classe de palavras usada para dar nome aos seres, né? Então, vai ser substituindo aí. Elas poderia ser Maria e Juliana. Então, notem aí que o pronome também está substituindo esses substantivos, né? Então, alunos é um substantivo. Então, o substantivo é a classe de palavras usada para dar nome aos seres, objetos, fenômenos, lugares, qualidades. Já o pronome é uma classe gramatical variável, ou seja, ele vai flexionar ali gênero, número, né, indicando ali essas características. Ok? Ficou claro, então, aí, essa relação dos pronomes, concordância com nomes, substantivos, substituindo os pronomes substituindo os substantivos, tá bom? E a concordância com a palavra própria. Muito bem. Vamos falar agora sobre a palavra kit e obrigado? Vamos lá, olha só. Então temos aqui, ó, a palavra kit e obrigado. Vamos lá? Essa é facinho, vamos lá. Aqui, ó. Então, os adjetivos kit e obrigado concordam com o substantivo, vão concordar com o substantivo ou com o pronome a qual se referem em gênero, ou seja, masculino ou feminino, e número, plural e singular. Estes alunos estão kits. Olha só. Então, eles vão concordar aqui, ó. Estes, plural, alunos, plural masculino, estão kits com as avaliações. Prosseguindo. O soldado está kit. Olha aí. Singular, singular. O soldado está kit com o serviço militar. Obrigado. Masculino. Agradeceu o jovem. Muito obrigada, disse a jovem ao professor. Ok? Facinho isso, né? Vamos falar aqui sobre anexo. Anexo incluso. Olha só. Os adjetivos anexo e incluso concordam com o substantivo ou com o pronome a qual se referem em gênero, masculino e feminino, e vai concordar também singular e plural, tá bom? Olha só aqui como nós vamos observar. Observe primeiro onde está o substantivo, tá bom? Olha aqui, o importante é você indicar e observar, primeiramente, o substantivo e as palavras que vão concordar com elas, tá bom? Então, vamos ver aqui, encontrar os substantivos primeiro, para depois
indicarmos aqui esses adjetivos, porque no conceito dele, ele diz bem assim, que as palavras anexo e incluso concordam com o substantivo e o pronome a qual se refere em gênero, ou seja, se for masculino, ele vai para o masculino, se for para o feminino, ele vai para o feminino, pronome também, a qual se refere, ok? Vamos lá. Então, olha só, vamos encontrar, então, o substantivo aqui. Primeiro, as explicações estão nas páginas. Olha só, encontramos aqui, ó, substantivo. As páginas, não é isso? As páginas. Feminino, plural. As páginas. Nota que a palavra anexo também vai para o feminino plural. As páginas anexas. As explicações estão nas páginas anexas, concordando aí com o substantivo, ok? Muito bem. A explicação está na página, olha aqui o substantivo, está no singular, feminino, a página. Então, anexo vem para também na mesma situação, ó. Anexa, a página está anexa, ok? Notaram aí essa concordância do nome? Prosseguindo. São estes documentos inclusos, os documentos inclusos no processo, plural. É este documento, o documento, masculino, singular, incluso no processo, ok? Porém, se tiver essa expressão em anexo, ele fica invariável, ele não vai mudar, tanto plural quanto singular. Olha só, os recibos em anexo. O recibo em anexo, não vai mudar, tá bom? Prosseguindo. Casos especiais de concordância nominal com o adjetivo, ou seja, o caracterizador, estiver anteposto. Se o adjetivo vier antes de dois ou mais substantivos, olha só, dois ou mais substantivos, concordará com o mais próximo. Então, observe aqui, ó, temos dois substantivos, ó, a escola e professores. Então, o adjetivo aqui, ele vem antes dos substantivos. Então, ele vai concordar com o mais próximo, escola. Nova escola é a característica, o adjetivo, ele vai concordar com o mais próximo. O mais próximo é a escola. Aqui já inverte, ó. Novos professores e a escola terei este ano. Então, temos aqui o substantivo professores, no plural, e temos o substantivo escola, no singular. Ele vai concordar com o mais próximo. Novos professores e escola terei este ano. Ok? Muito bem. Prosseguindo. Pós-posto, quando tiver o contrário, olha só. Se o adjetivo vier depois de dois ou mais substantivos, pode-se fazer a concordância das duas formas. Então, quando o substantivo, o adjetivo vier depois, olha só. Se o substantivo for do mesmo gênero, masculino ou feminino, o adjetivo poderá ficar nesse gênero, no plural, ou concordar com o mais próximo. Observe aí. Presidente recebeu, aí temos aqui um substantivo masculino, ó, o ministro, e o secretário. Os dois masculinos e os dois no plural. Então, vai para o plural, né? Poderia também ficar no singular. Então, o presidente recebeu o ministro e o secretário argentinos ou argentino. As duas formas estariam corretas. Tá? Pode ser o ministro e o secretário argentinos ou o ministro e secretário argentino, que aí ele ficaria concordando com o secretário. Né? Muito bem. Então, vamos lá. Concordaria aqui com o secretário, que era o último nome aqui. Tá bom? Aqui, ó. Secretário argentino. Ou Mariana usava a saia, a blusa estampadas. Aí vai para o plural, feminino. Mas também poderia ficar estampada, porque a última está no singular. Também poderia ficar assim, das duas formas, está correto, tá bom? Muito bem, prosseguindo, olha só. Então, se o adjetivo vier depois dos dois ou mais substantivos, pode-se fazer concordância das duas formas. Se o substantivo forem de gêneros diferentes, olha aí,
o adjetivo ficará no masculino, flexionando-se apenas o número. Vamos lá? Observa aí, por exemplo. Compro na feira goiaba e caqui maduros. Olha só. Então ele diz aqui que vai para o singular masculino, vai para o plural masculino, né? Diferente, o adjetivo ficará no masculino. Ó. Opa, aqui, ó. Ficará no masculino. Vamos lá ver? Observe aqui, ó. Compro a feira a goiaba e o caqui maduros. Então ele vai ficar no singular, no plural masculino. O garçom trouxe-nos o vinho e a laranjada bem gelados. Notem aí que são gêneros diferentes, inclusive um está no singular, os dois no singular, mas gêneros diferentes, mas vai ficar sempre no plural masculino, ok? Assim como a goiaba e o caqui. Muito bem, é isso, exatamente. Muito certinho, certinho. Olha só. Então falamos hoje aí sobre essas relações entre o substantivo, o adjetivo, os numerais, os pronomes, na concordância nominal.